Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos responder a dúvida de um de nossos seguidores, né, uma aluna que nós temos, que teve a necessidade de juntar, né, 3 planilhas ou mais até, e essas planilhas possuíam campos diferentes entre si, porém com os mesmos tipos de dados. Então ela juntou aí as informações. Na hora de utilizar, ela percebeu que os campos eles não coincidiram, porque estavam com nomes diferentes. Então, como que nós podemos fazer para resolver essa situação? Então, trouxemos esse vídeo, né, mostrando qual foi a solução proposta aí à nossa aluna, né, para que ela solucionasse o problema dela de campos nomeados diferentes. Mas, antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza, né, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando tem vídeos novos, né? Deixem sugestões, comentários, curtam o nosso vídeo, interajam com o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para nós, para que tenhamos assim um feedback e possamos continuar criando conteúdos e trazendo exemplos e respostas como essa, né, para uma dúvida de uma aluna, né, mas que pode ser útil também para outras pessoas. Então, contamos aí com a colaboração de vocês. E vamos aqui à nossa aula. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar minhas bases de dados, né? Então, eu vou vir aqui na opção, né, na minha guia Dados, em Obter Dados, e eu vou obter os dados. Aí eu posso obter os dados de uma pasta de trabalho do Excel ou direto da pasta. E se por acaso os arquivos eles estiverem dentro de uma mesma pasta, eu já posso importar todos de uma vez, pedindo para que assim o Excel, através do Power Query, ele importe os dados e já combine eles em um único arquivo, em uma única tabela, tá? Inclusive no nosso canal nós temos videoaulas a respeito dessa opção. Só entrar na nossa playlist lá de Excel e dar uma procurada que nós temos várias aulas ensinando a combinar arquivos dentro do Excel. No caso aqui, eu vou fazer como a nossa aluna fazia, que era importar os arquivos individualmente. Ela tinha eles separados. Então eu vou vir aqui, ó, do Excel, pasta de trabalho. Ok? Aí eu vou localizar aqui. Se eu estivesse importando da pasta, era só clicar aqui na pasta, abrir ela, e ele já estaria importando a pasta toda, e lá nós teremos a opção de combinar. Mas aqui eu vou importar um por um. Então eu vou abrir. Vou pegar primeiro o arquivo da Regional 1, são 3 regionais. Então vou pegar o arquivo da Regional 1 e importar. Espere ele fazer a conexão. A conexão e extração dos dados. Vou pedir para ele importar a planilha vendas, que é a única planilha que eu tenho aqui. Dou uma conferida nos dados, olha lá. Então eu tenho aqui os dados, né, da Regional 1. Então é esse que eu quero importar. Vou clicar aqui na opção de carregar. Não vou entrar no transformar, porque esses dados não precisam, teoricamente, serem transformados. Então já vou carregar direto. Então, carregar. Olha lá. Aí ele criou aqui a minha tabela da Regional 1. Aí eu posso clicar com o botão direito, pedir para renomear. E aí eu posso colocar Regional 1. Só para não misturar, porque senão os outros que a gente importar também vão se chamar vendas, né? Então pode acabar confundindo. Aqui embaixo, ele acabou carregando a tabela, eu posso manter e mudar o nome aqui para Regional 1, ou simplesmente eu posso excluir essa planilha. Eu excluo ela, olha lá, excluir. Aí aqui do lado, no painel de consultas e conexões, ele vai mostrar que está apenas a conexão, que é o que a gente precisa, porque depois a gente vai juntar essas 3 bases em uma só, e aí sim essa base única é a que a gente vai estar carregando aqui. Vou voltar lá na minha guia Dados, obter dados de arquivo do Excel, e vou agora fazer o mesmo processo para a Regional 2. Vou pedir para importar. A gente espera o processo de conexão, né, e extração. Olha lá, vou clicar na tabela de vendas. Neste caso, para facilitar o nosso trabalho, para que ele não carregue e a gente tenha que excluir a planilha, eu vou clicar aqui na seta do botão de carregar e vou pedir a opção de carregar para. Carregar para. E vou marcar aqui, ó, apenas a conexão.
só para ele conectar aqui do lado. Dou um OK. E pronto, ó. Aí botão direito, renomear. E aí eu posso chamar de regional 2. Olha lá, também está conectada. Vou fazer agora o processo do último arquivo. Então, obter dados de arquivo do Excel. Vou clicar na regional 3 e importar. Pegar aqui a minha planilha de vendas. Vou na seta do carregar, carregar para. Vou marcar apenas conexão e OK. Pronto. Aí ele gerou aqui, botão direito, renomear, e eu vou chamar de regional 3. Observe que nesse momento nós já temos aqui 3 bases importadas. Agora nós vamos precisar juntar essas bases para que a gente possa trabalhar com uma base única. E aí é onde vai começar a ter os problemas que a aluna encontrou, né? Que a nossa aluna encontrou. Então vou vir aqui no obter dados e vou pedir para combinar consultas. E aí nós vamos usar aqui a opção de acrescentar consultas. Aí ele vai falar assim, conectar linhas de 2 em uma única tabela. Ou eu posso colocar de 3 ou mais tabelas, que é o que eu vou usar. Eu vou colocar 3 ou mais tabelas. Então eu clico nas tabelas que eu quero, ó, e vou adicionando elas aqui do lado direito, ó. Então eu quero acrescentar em uma nova tabela essas 3 consultas. Dou um OK. E aí ele vai entrar aqui no Power Query, que é o nosso editor de consultas. E pronto, ó. Observe que ele criou aqui uma consulta chamada acrescentar 1, aonde ele juntou as 3 tabelas que nós tínhamos em uma única. Então ele criou aqui, ó, ID, número pedido, data, cliente. E se a gente for para o lado, ó, ele foi criando ali, ó, cliente, país, vendedor, aí código do produto, frete, preço unitário, quantidade. E olha só aqui os problemas que nós tivemos, ó. Ele criou uma coluna chamada colaborador, preço e quantidade. Mas por que ele fez isso? Porque se nós observarmos aqui, na nossa planilha, algumas dessas regionais, na verdade 2, ele chamava de vendedor. Então eu tenho aqui, ó, o meu relatório. Então eu tenho aqui, ó, o vendedor, que era a Ana. Aqui ele já não localizou nessa situação. Por quê? Tá vendo? Ó, tá nulo, tá em branco. Porque esse foi o da Janete. Então foi uma das 2 regionais, das 3 regionais, em que a Janete, né, o arquivo da Janete estava como colaborador. E aí se eu for descendo, eu posso verificar se era só a Janete ou a Ana também, ó. No caso foi só a Janete, porque o arquivo do Estevão estava ok. Mas aí como eu sei que vendedor e colaborador são a mesma informação, eu posso juntar essas 2 colunas. Eu vou pedir para ele mesclar elas. Então eu vou clicar aqui na coluna do vendedor, seguro a tecla Ctrl e clico na coluna do colaborador. Olha lá, eu seleciono as 2 colunas, vendedor e colaborador. Venho aqui em transformar, na guia transformar, e nós vamos ter um botão chamado mesclar colunas. Então eu posso clicar aqui no mesclar colunas. E pronto, ele pergunta qual é o separador. Nesse caso, eu não preciso colocar separador, porque eu vou estar juntando 2 colunas, uma que está vazia com uma que tem texto. Então não precisa ter separador. E aí ele pede o nome da nova coluna. Eu vou colocar assim como vendedores. Coloco vendedores e OK. Pronto, ó, ele criou a minha coluna de vendedores. A mesma coisa aconteceu com o preço, ó. Eu tenho preço unitário em um lugar e preço em outras tabelas.
mas eu sei que ambos são a mesma coisa. Então eu seleciono aqui as duas colunas com o Ctrl e venho aqui na guia transformar aqui a minha coluna de texto e a opção de mesclar. Então vou pedir para ele mesclar as duas colunas. Ele pede o nome, então eu posso colocar aqui como preço unitário. Vou até escrever aqui abreviado. Dou um OK. E pronto, ó, ele já uniu. Só que nesse momento que ele uniu, eu preciso vir aqui, ó, no tipo de dados, no caso de campos de número, e modificar para moeda, para que ele volte a interpretar como sendo valores, né, ou número, né, se for uma coluna de número. E por último, eu vou pegar agora a minha coluna de quantidade, que também aconteceu a mesma coisa, ó, porque aqui eu tenho quantidade por extenso e a outra coluna quantidade abreviada. Então eu seleciono os dois campos com o Ctrl, venho na guia transformar, coluna de texto, mesclar colunas. Vou dar o nome que eu desejo para minha tabela, então posso pôr aqui como quantidade, dou um OK e pronto, ele mesclou. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó, clico e altero o tipo de dados para número inteiro, neste caso, da quantidade. E aqui ele colocou quantidade 1, eu posso renomear se eu quiser, né? Isso aqui acontece porque como já tinha uma coluna de quantidade, na hora que ele criou essa, ele coloca como quantidade 1, mas nada impede depois que a gente renomeie, até mesmo porque aquela anterior, ela foi excluída. Observe que aqui do lado direito, ele colocou todas as etapas que a gente foi fazendo. Se por acaso alguma deu erro, é só eu ir excluindo e começar novamente. Feito isso, eu posso mudar o nome aqui da minha tabela. Eu posso chamar ela, por exemplo, de base geral, ou vendas, né? Ou vendas gerais. Feito isso, eu volto aqui na minha página inicial, venho na minha seta e uso a opção de fechar e carregar para... E aguardo ele realizar o processo. Ele vai perguntar se eu quero criar uma tabela. Nesse caso, eu vou criar uma tabela, né, para minha base geral em uma nova planilha. Dou um OK. E pronto, ó. Observem que aí eu já tenho aqui, ó, a minha base geral com todos os vendedores e os campos, né, já alinhados, né, os campos mesclados da forma correta. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a dica. Essa foi uma aula aí mostrando como unir tabelas e depois mesclar colunas que possuem os mesmos dados, porém campos diferentes. Tudo bem? Então, espero que esse vídeo seja útil, que ele faça sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o feedback de vocês, dúvidas, sugestões, porque são dúvidas e sugestões que vocês deixam, como essa da nossa aluna, que possibilita aí nós gerarmos esse conteúdo aí para o nosso canal, ok? Conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo e compartilhando nossos vídeos com os amigos. Muito obrigado, valeu e até a próxima!